não se perde no meio disso tudo? Planejando, né? Essa semana eu estava falando sobre isso, se organizando. Então, assim, eu sempre falo que dezembro parece longe, né? Você pensa assim, ah, não, é só lá em dezembro que eu tenho que mandar essas coisas. Gente, a application ela é feita de mini prazos. São coisas que você tem que ir fazendo ao longo do ano, que se você não cumprir aquilo, você vai chegar lá em dezembro todo embolado. E eu achei interessante como que eu postei, acho que foi segunda-feira, não sei, acho que foi segunda-feira, algum dia essa semana, olha o tanto que eu tô perdida, gente, algum dia essa semana, hoje ainda é terça-feira, então óbvio que eu postei isso na segunda, né, não foi hoje, tô bem louca nessa virada de ano. Mas, anyways, o que eu ia comentar é o seguinte, eu postei falando isso, esse negócio de... Vocês acham que, dezembro tá longe e tal, e aí falei esse negócio dos mini prazos. E aí, eu tive aula one-on-one com um monte de aluno ontem à tarde, e todas essas alunas, todas alunas que estão aplicando agora, né, prazos agora, amanhã, 5 de janeiro, 15 de janeiro e tal. E todas comentaram esse negócio de, nossa, como é real esse negócio que passa rápido, que dezembro está aí. Duas, inclusive, comentaram que deixaram de aplicar para algumas universidades porque não conseguiram fazer tudo. E são alunas que são bem organizadas, que estavam em gap year, mas mesmo assim se perderam ali em algumas coisas e não conseguiram aplicar. Tipo, teve uma das alunas não conseguiu fazer tudo a tempo de early decision, no início de novembro. Então, por mais organizada que a pessoa seja, é muito fácil perder essa visão de quando que é novembro, quanto que você tem que fazer para chegar com tudo pronto em novembro. Então, organização é chave. A gente fez a última aula do ano passado, né? Foi sobre planejamento e organização. Assistam, porque faz muita diferença, tá? É estranho falar isso dia 4 de janeiro, mas dezembro tá aí para quem vai aplicar, viu? Sem querer assustar, não é essa a ideia. Como que a gente envia a application, gente? Tem 3 meios básicos. Pelo site da própria universidade. Tem algumas universidades que só aceitam assim. 2, pelo Common App. É o meio mais comum de envio, acho, até pelo nome, né? Common App. É o meio mais, assim, que tem muitas universidades que usam o Common App. Ele é bem prático porque você sobe as coisas uma vez só, né? E aí você manda para todas as universidades da sua lista. Tem o Coalition. A gente não usa tanto o Coalition. O mais comum, quando vai usar alguma plataforma, é o Common App. Para as universidades que não estão no Common App, você vai pelo site da própria universidade. As UCs, o sistema UC, né, da University of California, eles têm um sistema próprio, o UC System. Mas Universidade da Califórnia, todas, né, ali, Berkeley, UCLA e tal, elas, para graduação, elas são, assim, elas judiam dos alunos internacionais. Então, são universidades que nem são tão comuns, assim, de alunos internacionais aplicando. Então, basicamente, Common App ou site né, site das próprias universidades. Beleza? Datas importantes. Primeiro é importante você entender quando que você está aplicando, quando que você tem que aplicar e quando que você vai começar, né? A gente tem que lembrar que eles usam o calendário boreal. O que é isso? É o calendário que o ano letivo começa em agosto, né? O nosso começa em janeiro, seguindo o ano normal aqui, né? Já nos Estados Unidos, eles usam esse calendário que o ano letivo começa em agosto. Então, quem está aplicando agora, pegou aí dezembro, janeiro, tipo a Bruna, está aplicando agora, ela vai começar a estudar em agosto desse ano, agosto 2022. Quem vai aplicar esse ano, então você tem aí seu prazo de novembro de 2022, dezembro de 2022, você vai começar a estudar em agosto de 2023, tá? E
eles normalmente eles se referem às turmas como class of e o ano que vai se formar, tá? Não é o ano que você aplica ou que você vai começar a estudar. Então, por exemplo, usando o exemplo da Bruna, que vai começar a estudar agora em agosto de 2022. Então, é class of 2026. Não é isso, Bruna? Confirma para mim. Mas eu acho que porque eles fazem a conta de 4 anos, que é o undergrad normal. Então, quem vai começar a estudar agora em agosto desse ano é a turma de 2026, Class of 2026, tá? De maneira geral, o cálculo é mais ou menos assim. Você aplica 6 meses antes de quando você começaria a estudar. Então, tipo, você aplica em dezembro para começar em agosto, e isso é válido, gente, para a maioria das oportunidades, tá? Não é só graduação. Pós, summer jobs, para quem quer summer job mesmo, que o summer lá é no meio do ano, né? Então, para quem quer summer job esse ano, vocês vão enviar por agora, tipo, próxima semana, assim, segunda quinzena de janeiro, vocês vão começar a enviar. Então, faz mais ou menos esse cálculo, tá? 6 meses antes de quando você começaria. Os prazos para graduação, as primeiras deadlines são em outubro, mas é menos comum. As mais comuns, as primeiras mesmo, são novembro, das earlys, né? Early action, early decision. Muitas têm prazo dia 1º de novembro. Tem algumas que têm prazo até abril. Então, algumas universidades você vai aplicar até abril. O mais comum para regular decision é por volta de dezembro, janeiro. Tem muito prazo dia 1º de janeiro, muito prazo dia 5 e muito prazo dia 15 de janeiro. São prazos super comuns para regular decision. Quando vocês começam a receber resposta? Novembro do ano que você começou a aplicar, para quem aplica alguma early, né? Então, fim de novembro, início de dezembro, você começa a receber resposta das suas early action e early decision. E, normalmente, para regular decision, você começa a receber resposta aí para março, abril, tá? Até abril você tem todas as suas respostas. E, normalmente, você tem até maio, fim de abril, maio, para você tomar a sua decisão, para você negociar com as faculdades, tentar conseguir mais bolsa e tomar a decisão e responder, fazer sua matrícula, né? Para onde você está indo. Você tem que fazer um depósito que garanta a sua matrícula. Claro que isso aqui é uma geral, né, gente? Cada universidade tem seu prazo específico, montem uma tabela com os prazos específicos para vocês não perderem nada, tá? Super importante isso. Agora, gente, pilares não tangíveis. A gente está falando aqui dos pilares básicos que toda application vai precisar ter, mas tem os pilares emocionais também, né, gente? Application é um processo complexo, trabalhoso, cansativo. Não estou falando isso para assustar, é só porque é mesmo, vocês saberem como que é e estarem preparados para isso. É muito importante você estar psicologicamente pronto para o processo que é um processo pelas próprias coisas que você tem que fazer, extracurricular, as redações, é um processo de autoconhecimento, que você realmente vai passar a entender melhor o que você gosta de fazer, o que te interessa. Então, ele exige autoconhecimento, autoconfiança, resiliência. Gente, nem tudo dá certo 100% do tempo. Você tem que ter aquela persistência, você tem que ter a resiliência de continuar. Apesar de não ter dado alguma coisa certa, você dá a volta e tenta de novo, tenta de outra forma, muda a forma como você estava fazendo. Paciência, óbvio, né? É um ano de muito trabalho, de muito planejamento, de vários prazos ali durante o ano, então você tem que ter paciência para lidar com isso. Adaptabilidade, isso é muito importante, gente. Eu falo aqui que planejamento é importantíssimo, mas tão importante quanto isso é ter a percepção de que tem coisa que precisa se ajustar. Às vezes você planejou fazer, sei lá, SAT em março, mas você não engrenou no estudo até agora, não vai valer a pena. Adapta, muda, vai fazer o SAT de maio, não tem problema, tá? Saiba tomar essas decisões, saiba adaptar o seu roteiro, não tem problema nenhum.
Foco e disciplina, gente, importantíssimos, ainda mais porque é um processo que não é tão comum. A maioria dos seus colegas vão estar passando pelo terceiro ano, na farra, e pensando em Enem. Né? Tem gente que é só farra, tem gente que é só Enem, tem gente que são as duas coisas juntas, mas vai ter pouquíssimos que vão ser aplicar fora. Então, você precisa ter muito foco, muita disciplina para você saber o que você quer. Envolve certos sacrifícios, sim. Não vou mentir, tem coisa que você tem que escolher. Às vezes, você não vai poder fazer alguma coisa, sair com os amigos, porque você vai ter um SAT naquele fim de semana, porque você vai ter um simulado que você precisa fazer. Eu falo que é um ano de um certo sacrifício, de um certo planejamento que você precisa, mas que vale tão a pena, sabe? É pouco tempo de sofrimento, não é exatamente um sofrimento, mas you get it, né? Então, é pouco tempo de sofrimento para uma recompensa que é gigantesca. Então, tenham esse foco, sabe? É interessante como que fica muito foco no futuro, né? Tipo, uma coisa assim, quando eu passar, vai ser de tal jeito. Quando eu estiver lá, vai ser de tal jeito. Mas, gente, foca no agora. Foca no que dá para você fazer. Foca nesse mês, agora. O que você já consegue fazer? O que você já consegue pôr em prática? Ah, já consigo organizar para eu começar a estudar para as provas, por exemplo. Então, foco, persistência, organização é o que você precisa e consistência é o que você precisa para a sua application. Bem lembrado aqui pela Bruna no chat, planejamento financeiro. Quando eu falei lá no início sobre o SAT, que eu recomendo fazer 2 vezes e que eu entendo que é uma prova cara, mas que planejando vale a pena fazer. Planejamento financeiro é importante e não é planejamento financeiro só para quando você for, né? Tipo, eu preciso ter o dinheiro para pagar o que a bolsa não cobrir. Isso, claro, é importante também, mas precisa ter o planejamento financeiro da application, das provas que você vai ter que pagar, das eventuais aulas que você vai ter que fazer para alguma dessas provas, ou para redação, ou para alguma coisa extra que você vai precisar. Tradução de documento que você vai ter que pagar. É importante você ter essa percepção, não é um processo que é todo gratuito, né? Tem taxa, taxa de aplicação, taxa de envio de nota. Então, é importante você ter essa percepção e esse planejamento, porque é caro, eu sei que é caro, tem muita coisa que dá para a gente evitar. A gente até eu já ensinei isso, mandar e-mail pedindo fee waiver, pedir para o seu counselor declarar que você precisa de um fee waiver. Mas mesmo assim, tem coisa que você vai precisar pagar e é importante você fazer esse planejamento para você conseguir tirar o maior proveito das oportunidades que você tem durante a aplicação. Coisas que a gente recomenda. Tem uma rotina. Rotina não quer dizer que tem que ser chato, que é só sempre tudo igual, não é isso. Mas uma certa rotina, uma coisa de estudo tal horas, todo dia eu estudo tal matéria X, vou fazer tal coisa, vou estudar SAT toda segunda-feira, alguma coisa assim. Isso é muito importante. Leitura. Leitura é essencial para tanta coisa, gente. Para um recreio da mente, do estudo. Para você aprender mais, por exemplo, esse livro Essencialismo, que é um livro super interessante para quem está aplicando. Também é uma ótima forma de você desenvolver o inglês. Se você está aplicando, se você quer estudar fora, gente, eu não quero mais ver vocês lendo livro em português. Se o livro originalmente é em inglês, vai procurar a versão dele original para vocês lerem, porque é uma forma excelente, é uma das melhores formas de você ganhar vocabulário. Então, busca, porque é excelente. Meditação, gente, super recomendo, já falei isso aqui com vocês. Hoje, conversando com a Bruna, ela estava me falando que ela reconhecia a maravilha do Headspace, que eu sempre recomendo. Headspace é um aplicativo que faz meditação guiada. E eu sei que tem muita gente que tem resistência à meditação, eu também tinha. Eu tinha uma visão daquela meditação que, uma coisa meio mantras e limpe sua mente, não pode pensar em nada e tal. E no Headspace eles mostram que é totalmente diferente. É uma meditação guiada que guia a sua respiração e guia a sua cabeça para você perceber certas coisas, ou para você
entender a sua ansiedade ou para você conseguir ter mais foco, eu recomendo demais, viu, gente? Headspace, aplicativo, baixa. Ele tem uma versão gratuita que já serve muito bem, tá? No começo, pode ficar na versão gratuita, faça os basics deles e depois, se você achar que merece, você compra. Mas dá para ficar muito tempo com a versão gratuita também. Atividade física, gente, ajuda demais também a manter rotina. A serotonina também, né? Dá aquela liberada ali do estresse e tal. Super importante. Uma alimentação balanceada ajuda muito também, né? Você, até na concentração. Outro dia eu até fiz um post com uma ex-aluna minha, que é nutricionista, e ela estava falando sobre alimentação para provas. Mas, no geral, a alimentação, dependendo do alimento, pode ajudar muito na concentração, na forma como você consegue ali, focar nos estudos. Tem alguns rituais, isso faz parte da rotina, né, gente? Alguns rituais seus, coisas que você sempre faça, uma forma como você sempre senta para estudar, você sempre tem ali suas coisas de certo jeito. É interessante você ter isso também. E, para quem puder, ter um acompanhamento, ter um psicólogo, buscar alguma coisa assim, para quem quiser e puder, é bem interessante também. A gente já trouxe o Henrique, psicólogo, aqui, né? E eu sei que muita gente gostou, inclusive a gente vai trazer ele mais. Mas é interessante, porque ajuda bastante a manter a cabeça equilibrada, né? Por fim, gente, é um processo que é complexo, que exige, sim, sacrifício, igual eu estava falando para vocês. Então, assim, não é uma coisa que você entra, tipo assim, vou ver aqui, vai falar, aí não vale a pena. Eu acho que vale a pena você entrar de cabeça, é uma decisão que você toma. Quero isso para mim. Esse ano vai ser dedicado a isso. Vale muito a pena. Ter esse comprometimento vai fazer toda a diferença lá no final, lá em dezembro. Presta atenção, cuida da saúde, presta atenção nisso, tá? Tenta ser o mais franco, o mais objetivo possível. Isso é muito importante, gente. A gente tem que ser realista, sabe? Quando você, por exemplo, está montando a sua college list, não adianta você só querer colocar aquelas universidades do sonho, aquelas universidades que têm 2% de chance de aceitação. Quer dizer que você não vai aplicar para nenhuma delas? Claro que não, você pode aplicar. Se você colocar só elas na application, você tem que saber avaliar o seu perfil, saber avaliar os seus pilares da application de forma realista para você entender onde você tem chance de passar, onde você tem chance de bolsa. Então, seja realista, seja franco, tá? Seja uma pessoa organizada e planejada, precisa. Então, assim, tenha em mente o compromisso que você está fazendo consigo mesmo, não é com mais ninguém, né, gente? É você que quer, é você que vai conseguir. Então, tenha esse compromisso consigo mesmo, tá? Esse ano vai ser um ano que eu vou me dedicar a isso. Se planeje para correr atrás.